João, capítulo 19. Versículo 25. João 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E capítulo 10 de Marcos. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do meu evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Eu gostaria de encorajar os irmãos num assunto pouco palatável, né? Eu sei que é bem antipopular esse tipo de abordagem. Quando nós encorajamos uns aos outros no partir do pão e de buscarmos vida espiritual para nós num momento como esse. Muitas e muitas vezes nós meditamos nessas verdades, muitas e muitas vezes já compartilhamos sobre isso, e me parece que se o Senhor nos impressionar positivamente, nos trazendo revelação, de fato isso pode trazer vida espiritual para nós. Porque parece ser até contraintuitivo e é um contrassenso. Nós fazemos memória de Jesus Cristo, fazemos memória dele, e quando fazemos isso, ele nos aponta para a sua igreja. Quando pensamos no Senhor, o Senhor nos leva para os irmãos. Quando nós pensamos na obra do Senhor, ele fala: então agora olha ao redor e veja que na obra que eu fiz em seu favor, existem muitos benefícios e existem muitas características, e talvez a questão da pluralidade do batismo do corpo seja um dos maiores desafios espirituais que nós temos, porque tenho para mim que Satanás e o inferno leem a Bíblia mais do que nós. E Satanás sabe onde ele precisa trabalhar para minar, para implodir os fundamentos que o Senhor Deus nos colocou como pilares de vida espiritual. Então, acabamos de cantar a 7ª frase do Senhor na cruz do Calvário, né? Está consumado. Muitos irmãos já fizeram esse estudo, acho que eu mesmo já fiz aqui com os irmãos, né? Tem livros escritos, tem conferências desenvolvidas baseadas nas 7 frases do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Muitos irmãos, e parece ser verdadeiro isso, dizem que isso, ali nesses 7 dizeres do Senhor registrados pelos evangelhos, nós temos a teologia da Bíblia ali. Nós poderíamos ver toda a teologia desenvolvida pelo Senhor Deus, usando os 7 dizeres registrados nos evangelhos com respeito à obra e à vida do Senhor Jesus. Então nós sabemos que o Senhor Jesus ficou em torno de 6 horas pregado no madeiro, foi crucificado por volta das 9 da manhã e entregou o seu espírito às 3 da tarde. 6 horas que o Senhor ficou pendurado no madeiro, e a Bíblia vai dizer que mais ou menos na metade desse tempo, por volta do meio-dia, existe um efeito na natureza, o sol se escurece, o dia se torna noite, então nós temos 3 horas com a luz do dia, 3 horas com trevas.
Então, muitos estudiosos dizem que também podemos dividir esses 7 dizeres, 3 dizeres falados, quando o Senhor diz isso, já na era das trevas, ou no momento escuro. Então, também parece fazer sentido quando eles dividem isso, mostrando que as primeiras 3 horas e os 3 dizeres do Senhor estão relacionados à sua obra como sumo sacerdote, a sua obra ante a Deus um trabalho. E as últimas os 4 dizeres dele no momento escuro do dia, já é o Senhor como a oferta, é o Senhor como o cordeiro. Então, as primeiras 3 horas, como aquele sumo sacerdote que está diante de Deus em favor da humanidade, é o cordeiro que se em favor dos pecados da humanidade. Então, os últimos 4, ele começa esse momento falando: Deus meu, paraste. Depois ele fala: tenho sede. Depois fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o último dizer, que é um brado, uma declaração do Senhor, é: está consumado. Nos 3 primeiros dizeres do Senhor, como um sumo sacerdote, como o homem perfeito que intercede diante de Deus, ele vai dizer sobre 3 dimensões de humanidade que o Senhor ele se importa e ele dialoga com Deus. Primeiro, está relacionado a toda a humanidade cegada pelo pecado, que rejeitou e se rebelou contra Deus. Então, o que o Senhor Jesus fala ao Pai é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como alguém já disse, essa é a oração do Senhor Jesus diante do Pai para com o incrédulo, para alguém que não conhece a verdade do Evangelho. É alguém que intercede diante de Deus para que a pessoa se arrependa, para que ela tenha e ganhe compreensão de quem é Deus e de quem é o Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós temos um outro dizer que é o Senhor falando para o ladrão. Quando o ladrão arrependido fala com o Senhor, e ele fala: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a resposta do Senhor a todo pecador arrependido. É uma provisão de vida eterna, é uma provisão de garantia de que essa pessoa será livrada da condenação vindoura. Então nós temos uma palavra do Senhor Jesus para com o incrédulo, nós temos uma palavra do Senhor Jesus para o pecador arrependido, mas nós temos uma palavra do Senhor aos seus discípulos. E é o que nós lemos aqui em João 19. Aqueles que estavam ao pé da cruz. O Senhor ali, ele está falando com Maria, sua mãe terrena, e ele está falando com João, o evangelista, que está escrevendo o relato. Que João nem fala o seu nome, ele só fala do discípulo a quem o Senhor amava. E quando o Senhor está ali na cruz do Calvário, ele olha para sua mãe, ele olha para João, ele estabelece laços familiares aos seus discípulos. Então ele fala para Maria, interessante, porque ali o Senhor já começa a gerar uma ruptura. Porque o Senhor Jesus, como o Toninho leu nessa manhã, ele sendo Deus, ele assumiu uma forma humana. Mas o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele se autoesvaziou de todas as suas características e prerrogativas divinas e se tornou humano. Então, a ideia de Maria como mãe de Deus, ela não cabe nas Escrituras. Maria foi uma serva de Deus usada para ser a mãe biológica do Senhor Jesus nessa terra. E ali o Senhor, na cruz do Calvário, ele está quebrando esses paradigmas. Maria não é sua mãe eterna, mãe de Deus. E ele fala para ela: mulher, eis aqui teu filho, falando referente a João. E ele fala para João: eis aqui tua mãe. Irmãos, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, também fez provisão de família para o seu povo. Ele fala: não, vocês estão muito errados se vocês pensam que vocês foram salvos agora para serem autônomos, para viverem independentes. É só eu e Deus, é só eu e o Senhor. Eu decido, eu falo, eu ajo da forma como eu quero. Todo mundo que vive em família sabe que não é assim que funciona nenhuma família minimamente ordenada. Toda a família necessita de sincronização, de abrir mão,
de uma agenda em comum. Toda família bem ordenada, alguém em algum momento tem que abrir mão para que o outro tenha alguma situação. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, na cruz do Calvário, registrado pelo Espírito Santo, olha ao seu redor, eu tenho colocado pessoas para serem sua família. E essa é a bênção que ele fala para Pedro em Marcos 10, como nós lemos aqui. Quando Pedro fala, Senhor, nós abrimos mão de tantas coisas pelo Senhor. Nós temos aberto mão dos nossos sonhos, do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Alguns de nós abrimos mão da nossa família terrena. E o Senhor fala, em verdade te digo, que todos aqueles que fizeram isso, receberão já no presente 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais pais, e na próxima era, no porvir, receberá a vida eterna. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele está fazendo uma provisão de família, de coletividade, de proteção para a nossa vida nessa terra, por meio do seu corpo. E eu acho isso muito significativo, e é muito contraintuitivo para nós, porque nos aproximamos dessa mesa aqui muitas vezes e ficamos dialogando com o Senhor apenas, como se a obra dele fosse uma obra apenas que me atingisse, e cada um tem a sua relação com Deus, e eu não percebo que quando o Senhor fala está consumado, uma das obras e um dos efeitos da cruz do Calvário e da consumação do Senhor é que ele me tirou do império das trevas e me batizou para um corpo. E nesse corpo há muitos outros membros. E esses membros têm uma expressão de diversidade que significa que eu dependo deles e eles também, em alguma medida, dependem de mim. É impressionante quando vemos isso claramente em Coríntios 11. Porque ali em Coríntios 11 é o único relato no Novo Testamento onde um apóstolo, no caso Paulo, ele tece uma crítica e ele faz uma leitura espiritual da ordem histórica do Senhor Jesus. Então, Mateus, Marcos e Lucas, temos o registro do Senhor Jesus estabelecendo essa mesa. Fazer isso em memória de mim. Partam o pão, anunciem essa nova aliança feita pelo meu corpo e pelo meu sangue. Mateus, Marcos e Lucas têm um registro histórico dessa ordenança de Cristo. Quando começamos a ler Atos, nós percebemos que a igreja primitiva, ela começou a partir o pão e ela começou a manifestar essa expressão como um sacramento da sua fé e uma expressão que começou a distinguir a igreja de Cristo do judaísmo e de qualquer outra religião. Eles partiam o pão com singeleza de coração. Continuando lendo Atos, nós vamos descobrir que essa tradição, se podemos falar assim, ou se esse mandamento, ele transcendeu também a igreja de Jerusalém e as igrejas gentílicas também partiam o pão. Como nós vemos lá em Troade, lembra? Quando Paulo está lá no primeiro dia da semana partindo o pão com uma igreja gentílica, distante de Jerusalém. Então nós vemos que no Novo Testamento, os cristãos entenderam que o partir do pão não era muito mais do que um rito, muito mais do que uma expressão que nos traz uma convicção e uma unidade de fé, mas era alguma coisa que manifestava a vida da igreja. E essa é a profunda crítica de Paulo aos Coríntios, porque ali nós temos uma análise do apóstolo, que era o pai da fé daqueles irmãos. A igreja de Corinto, ela iniciou-se com o ministério de Paulo ali entre eles, e ele, sabendo de todos os problemas que eles estavam passando, ele fala palavras duríssimas, irmãos. Essas palavras são duríssimas, porque Paulo fala que o que vocês fazem não é a ceia do Senhor. O que vocês estão participando não é a mesa do Senhor. E vocês se ajuntam para pior e não para melhor. Palavras muito duras de Paulo, muito duras. E aí, se a gente joga a luz a todos os profetas do Velho Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, a gente consegue perceber também essa crítica do Senhor no seu trono, também para o seu povo neotestamentário, falando, vocês não estão entendendo o testemunho do que vocês estão dando. Vocês não estão entendendo. E Paulo, na continuação do texto, ele fala, todo aquele que participa desse momento sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. E essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. E é uma surpresa para nós, não é? E por isso que é contraintuitivo. Porque Paulo, para ele tinha muita clareza que é impossível desassociar a pessoa do Senhor Jesus do seu corpo, que é a igreja. É impossível. Eu só quero a cabeça. Vou casar com a Kézia, eu só quero a cabeça dela. O corpo, as emoções, os sentimentos, as qualidades, os defeitos, eu não quero, não. Eu só quero a cabeça. É impossível. E Paulo está dizendo, sabe por que muitos de vocês são fracos? Sabe por que muitos de vocês são doentes? Sabe por que muitos de vocês estão num estado de dormência? É porque vocês não estão discernindo que o Senhor Jesus olha para você e olha para as pessoas ao seu redor e fala, eu coloquei pessoas na sua história para serem a sua família espiritual. O que me impressiona nessa situação é que esse dizer do Senhor Jesus para Maria e para João só é escutado para aqueles discípulos que estão ao pé da cruz. Os outros apóstolos, os outros discípulos do Senhor fugiram com medo da perseguição. Pedro já estava longe dali. João foi aquele que ficou até o fim ali, ficou aos pés da cruz, seguiu o Senhor até o fim. Maria, sua mãe, Maria Madalena. E esses discípulos fiéis que falam, eu quero estar aos pés da cruz do meu Senhor, o Senhor fala, você quer estar aos pés da minha cruz? Então olha ao seu redor, que eu tenho colocado família para você. Eu tenho colocado pessoas para você. E esse desafio é muito grande para nós, porque nós somos imperfeitos em tantas esferas e nós talvez não temos nenhuma boa experiência de família terrena, não é? Às vezes nós não somos mães fiéis, nós não somos pais fiéis, nós não temos uma boa experiência como filhos, nós não honramos nossos pais. Nós somos pessoas muito infiéis às pessoas que o Senhor colocou na nossa história na terra. Aí agora você fala, agora você quer que eu seja fiel a um desconhecido? Alguém que eu não sei nem o sobrenome dele? A gente senta aqui domingo, você olha para o lado, você não tem a mínima ideia se a pessoa está desempregada, empregada, se a pessoa está chorando, se a pessoa está tendo insônia, se a pessoa está com pavor de morte, você não sabe como está o corpo dela, você não sabe... E esses desencaixes nos fazem chegar num domingo de manhã, cantar meia dúzia de cânticos, fazer meia dúzia de orações, esperar alguém trazer uma palavra muito legal para a gente, para dar um up, e nós vamos voltar para a nossa semana. Só que essa chave, irmãos, cada um de nós tem que meditar nela. Precisamos meditar com seriedade. O que o Espírito Santo está dizendo por meio de Paulo. Sabe por quê? Talvez você está andando tão fraco espiritualmente porque você não tem discernido o corpo. Porque muitas das soluções do nosso amado Senhor Jesus se manifestarão por meio do seu corpo e por meio de pessoas não tão agradáveis. Porque isso para mim foi surpreendente. Talvez alguns de vocês vão falar, não, Pablo, agora que você viu isso, mas há pouco tempo atrás que eu entendi. E é o problema de separar o texto por capítulos. Porque eu leio o capítulo 11 de Coríntios e eu parava nele. Puxa vida, o que deve ser discernir o corpo, hein? Senhor, me fala como que eu posso discernir o corpo. Não, mas o capítulo 12, Paulo fala o capítulo inteiro sobre o corpo. E aí eu percebi, gente, Paulo continua o texto. Paulo continua a sua lógica. Capítulo 12 de Coríntios é Paulo falando do corpo. Ele vai falar, pessoal, presta atenção. Há diversidade de dons, há diversidade de realizações, há realidade de manifestações do Espírito Santo. Cada um tem um papel. Não despreze o seu irmão, não despreze. E aí nós temos essa dificuldade porque nós tendemos a ter simpatia por aquilo que nos agrada. E pessoas, dons, serviços que são um pouco desencaixados do nosso temperamento ou das nossas opiniões, nós tendemos a afastá-los de nós. Mas quando eu faço isso, eu paro de discernir o corpo, porque é impossível não perceber que no meu corpo existem membros que fazem um trabalho muito importante, mas como o próprio Paulo fala aqui, é um trabalho bastante desonroso. Todos nós queremos falar do olho verde, todos nós queremos falar do cabelo bonito, todos nós queremos falar do sorriso,
Todos nós queremos falar de uma memória prodigiosa, um cérebro que sabe tudo. Mas quantos de nós aqui agradecem a Deus pelo intestino grosso? Mas fica com prisão de ventre para você ver se você não precisa do intestino grosso. Quantos de nós agradecemos pela bexiga, que tem o papel de filtrar, de reter aquilo que é bom e expulsar aquilo que não é bom? Irmãos, pensem nisso. Voltem para suas casas, considerem sua agenda, considerem seu coração. O Senhor está falando: eis aqui tua mãe, eis aqui teu filho. Preocupe-se com o teu próximo, porque esse é um dos segredos da prosperidade espiritual. Nós já temos falado isso tantas vezes, porque o reino de Deus, ele é completamente diferente do reino dos homens, que é governado por Satanás. Irmãos, o rico no reino de Deus é o que dá. O maior no reino de Deus é o que serve. Esse é um princípio, irmãos. Nós temos essa dificuldade. E nós começamos a achar que o maior ou um sinal de força minha é a minha independência. Você está muito enganado. A sua independência é um sinal da sua mediocridade espiritual. A sua independência é um sinal do seu egoísmo. E você não percebe que o Senhor te batizou para dentro de um corpo e de uma família que por meio dela te enriquece profundamente em dons, situações, circunstâncias que você sozinho jamais alcançará. É assim que o Senhor fez. É assim que o Senhor fará. Não há nenhum de nós, nem no passado, nem agora, nem no futuro, nenhum cristão poderá ter uma capacidade de ser autossuficiente em dons, capacitações, que ele não precisa de outros irmãos. O que essa mesa está dizendo, e um dos dizeres do Senhor na cruz é: se você se aproximar de mim, perceber a minha obra, ficar aos pés da cruz do Calvário, eu vou te indicar as pessoas para você servir e cuidar. E quando você cuida, serve e se importa com os outros, o Senhor cuida, se importa e serve a você. E quando você dá, o Senhor te dá. E você começa a ser enriquecido por isso. Eu queria muito que os irmãos considerassem isso. É um assunto árido, né? É um assunto que ninguém deu glória a Deus, aleluia aí, né? Porque é um assunto, né? Com a gente tem essa dificuldade, mas me parece que também é um assunto que nós precisamos confrontar, porque é o espírito da nossa era. Irmãos, é o espírito da nossa era. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. É assim que Paulo começa 2 Coríntios 3:1. Já meditamos nisso algumas vezes. Essa palavra no grego ali, filéu autos. Eu me amo. Faço as coisas como eu quero. Se eu estou aqui nessa manhã na Rua Presidente, é porque eu quis. Não é uma demanda, é uma resposta para o Senhor. Não é porque eu tenho uma família que eu preciso servir e ser servido. Então, o contraponto do filéu autos é o filéu delfos, Filadélfia. É amar o próximo, é amar o irmão. Esse é o espírito da nossa era, essa dificuldade que temos. Podemos conhecer bem a Bíblia, podemos participar de todas as reuniões, podemos ser um cristão aprovado pelas pessoas e mesmo assim sermos pessoas encharcadas de egoísmo. E talvez seja por isso que nós nos tornamos pessoas fracas espiritualmente, pessoas deprimidas, pessoas sem propósito de vida, pessoas que amanhã, segunda-feira, vai acordar e falar: nossa, mais uma semana rodando as coisas e vida que segue. É difícil para nós, porque o que o Senhor fala na cruz e o que Paulo fala aos Coríntios é: atente-se, o Senhor te batizou para um corpo, jamais diga que você está sozinho. O Senhor tem colocado pessoas para te servirem, mas o nome do jogo não é agora sentar e você falar: então me sirvam, por favor, porque você vai ficar bem frustrado. O nome do jogo é: Senhor, então me dê a honra e o privilégio de servir aos outros. E quando você se dispõe a servir aos outros, quando você ouve a voz do Senhor Jesus, dizendo: eis aqui seu pai, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, quando você ouve isso, então o Senhor também te dá provisão e poder espiritual para prosseguir. E que o Senhor nos faça, então,
cristãos que dão esse testemunho, que não só o Senhor nos salvou da morte, que não só o Senhor nos tirou do inferno, mas o Senhor também nos batizou para dentro de um corpo. O Senhor me deu dons e capacitações, não para mim mesmo, mas para eu servir aos meus irmãos. E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que irmãos e irmãs também me servem. Louvado seja o Senhor, porque Ele não nos deixou sozinhos. E louvado seja o Senhor, porque se você for bem atento para ouvir a voz dEle agora, Ele vai falar: olha ao seu redor, aprenda a amar e servir, porque eu fiz essa obra de unidade, eu trouxe e batizei vocês todos para o mesmo propósito, o mesmo futuro. Enquanto partimos o pão, poderíamos cantar: agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos. Estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a Ti. Que isso seja realidade na nossa história.